Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Hoje está começando mais um Podcota e hoje eu estou com um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Ricardo Lessa. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. É uma grande honra ter você aqui conosco. É um maior prazer vir aqui. Obrigado por me convidar. É muito bom falar com você e falar com quem está nos seguindo. Muito obrigado novamente. Então vamos lá. Ricardo Lessa é jornalista, apresentador e escritor, com uma carreira de mais de 4 décadas. Ele passou por veículos como o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, Globo News, TV Cultura. Além de jornalista, é escritor e autor de obras que exploram temas políticos, sociais e econômicos do Brasil, como os 2 livros que temos aqui hoje. Vamos conversar sobre a sua trajetória e desafios no jornalismo atual, seus livros e, claro, a sua saída da roda viva. Muito obrigado novamente a todo mundo que está aí assistindo e, é claro, a você. Então, vamos lá. Primeiramente, o que te motivou a escrever a Amazônia, Raízes da Destruição? E quais foram as principais pesquisas e como você chegou a essas pesquisas para escrever esse livro? Olha, o Amazônia é meu segundo livro. Eu geralmente, com o jornalismo, me propicia, como para você também, essa abertura grande, que você escolhe seus temas, escolhe seus entrevistados, você, enfim, satisfaz sua curiosidade, né? Como nós somos curiosos profissionais, a Amazônia era uma grande curiosidade para mim. Então eu ouvia falar desde criança e tal, tinha um tio muito mentiroso e que contava muitas histórias da Amazônia, ele nunca tinha ido à Amazônia, mas eu achava aquilo máximo e tal. Então a primeira oportunidade que eu tive para viajar foi nos anos 70, estavam tendo aquelas grandes queimadas que os astronautas viram, não sei o quê. O jornal me mandou olhar e tal, não sei o quê. Debaixo da Amazônia não dá para ver nada. Mas, enfim, foi meu primeiro contato e depois eu pude viajar mais de 20 vezes para a Amazônia e eu procurei, na medida que isso é possível, conhecer o máximo que eu pudesse, né? Matar a minha curiosidade o máximo que eu pudesse. Então eu fui ver as principais estradas, os principais estados. Então fui meio bater pique nas diversas fronteiras da Amazônia, no Acre, Roraima, Rondônia, e a Cabeça do Cachorro, que é lá no extremo lá do Rio Negro. Então eu tentei dar uma volta assim, no Pará, naturalmente, e Goiás, era o Bico de Papagaio que chamava, agora é Tocantins. Tinha muito conflito de terra e lá, muito tiroteio. Então eu procurei conhecer muita coisa, as fazendas, as minas, eu fui a Carajás, fui a muitos garimpos, então eu fui os seringais, então tentei conhecer o máximo que eu pudesse e, no final das contas, recebi uma proposta da editora atual, que foi depois comprada pela Saraiva, e era para escrever um livro. Enfim, eles me propuseram um tema que eu não gostei e eu repliquei com, olha, essa coisa que vocês estão me propondo, que era um negócio de drogas, tráfico internacional e tal, não é a minha praia. Eu falei, não, eu tenho um livro pronto, pelo menos estudado, né, sobre a Amazônia. Vocês querem? Queremos. Então, foi o livro que eu escrevi. E deu muito certo, como a gente pôde ver, né? Teve 10 edições. Olha só. 10 Pô, mas edições. também quantas vezes você foi pra Amazônia, né? Tem que saber Muitas um pouquinho de lá, né? Da história. Muitas vezes, eu acho que precisa. E ao longo da sua carreira, você passou por vários veículos de comunicação. Como que é passar de um veículo para outro? Como que é essa troca de veículos? Olha, para mim, eu comecei o jornalismo nos anos 70, né? Aqui no Rio de Janeiro tinham 3, 4 faculdades de jornalismo. Então, você tinha poucos jornalistas entrando no mercado. Não é o caso de hoje, né? Hoje você tem milhares de jornalistas ou formados em comunicação entrando no mercado, né? Todos os anos.
Quando eu comecei, não era assim, né? Era mais restrito e a gente tinha nós tínhamos mais jornais funcionando. Então, no Rio de Janeiro, tinha uma grande concorrência entre o Jornal do Brasil e o Globo. Praticamente, os dois vendiam a mesma coisa no Rio de Janeiro. Era uma briga, uma competição férrea entre os dois. E eu, por sorte, comecei no Jornal do Brasil, que me dava mais liberdade para escrever. E foi ótimo. E eu fui trocando assim com muita facilidade. Eu tive mais de 20 trabalhos ao longo desses quase 50 anos de carreira. Então, quando me convidavam, eu ia. Eu recebi convites. Para mim era sempre uma novidade, como é uma novidade estar aqui, te conhecendo. Eu adoro novidade. Eu vivi também na sua biografia que eu li, que você também é um curioso, né? Uhum. Então, somos dois curiosos. E curiosidade não envelhece, curiosidade não acaba nunca. Então, é uma coisa muito legal. Quando eu tinha uma oportunidade, me convidaram para a TV, fui para a TV. Me convidaram para a rádio, fui para a rádio. Fiz um concurso para a Rádio Voz da América, nos Estados Unidos, que foi um concurso que foi feito em todas as embaixadas brasileiras, consulados, lá também, nos anos 80, bem na época do Clinton. E eu passei no concurso. E aí me chamaram, eu fiquei 1 ano morando em Washington, que foi maravilhoso também, foi espetacular morar. Que delícia. Lá em Washington, conhecer outro país, viver 1 ano. Eu tinha um sonho muito grande de conhecer as 4 estações. Porque no Brasil nós temos a estação chove ou é calor. Ou é calor ou é calor. Ou é calor, é calor. Ou chove, chove. Ou é calor, calor, ou é chove, chove. E aqui a gente tem um verde perpétuo, né? A gente não tem aquele clima para o inverno nas zonas temperadas, as árvores perdem todas as folhas, fica tudo seco. Outra coisa, né? E depois a primavera, que vem com as flores, então é uma grande festa, né? Todo mundo voltam as cores, né, para a natureza. E no Brasil a gente tem isso o ano inteiro, que é ótimo, que é maravilhoso. Mas você quer sempre conhecer o que você não conhece, né? Então eu fui atrás de conhecer, viver 1 ano, né, fora do país e conhecer as 4 estações. O outono é muito bonito também lá, né, que as folhas ficam todas amarelas, vermelhas, ficam lindas e tal. E a gente tem o privilégio aqui de estar sempre verde. Os europeus que vieram para cá também acharam isso poxa, isso é um paraíso. Que legal. Não tem inverno, não tem gelo. É sempre calor, né? Sempre calor? É legal até o segundo dia. Bom, a gente... assim, aqui não é tão terrível. No Rio de Janeiro é mais complicado. Eu falando que no Rio de Janeiro os cariocas só descobrem quando é verão, quando fica o inferno mesmo. Ou é calor ou é inferno. Não, é muito, muito quente e com agora as mudanças climáticas está mais quente ainda. Sim. Aqui em São Paulo está sentindo isso também, né? E é terrível. Eu, quando comecei a trabalhar, eu tinha que usar paletó. Meu Deus. Imagina, eu ia para a Baixada Fluminense de paletó, suando a beça. Mas era o que tínhamos, né? O jornal exigia aquilo, porque o Jornal do Brasil era todo papapá. Então era assim. Não, eu acho só uma coisa. Você falou que a gente é curioso, né? Um dia eu fui no Teatro Municipal de São Paulo. Eles foram me entrevistar lá, o pessoal da onde? Eu não lembro de onde era, não sei se era da Band. Enfim, foram me entrevistar. Mas é muito lindo, né? Meu Deus. Foi uma oportunidade gigantesca. Eu ia lá várias vezes. Eu fui homenageado. Enfim, foi bem legal. Esse daí foi na Câmara Municipal. Mas enfim. Lugar luxuoso. Nossa, incrível. Teatro. Lá dentro, atrás também do teatro. E os bastidores, né? Incrível, incrível, incrível. Muito legal. Nossa, maravilhoso. Uma oportunidade assim, é outro mundo lá dentro. Sim, sim. E pra você, então, que é ator, sim, né? Nossa. Perguntaram pra mim o que eu gostava de fazer. Aí eu falei, ser repórter pra cuidar da vida dos outros. Mas eu era pequeno, eu não tinha noção do que eu tava falando. Mas é isso mesmo. Mas querendo ou não, é isso.
isso, né? É isso, é isso. E a outra coisa que você tinha falado é... Nossa, na minha escola, a gente mudou a escola mudou de local, né? Tava fazendo 40 graus dentro da sala. Sensação Oh. térmica de mais de 50. Oh. A gente tava derretendo. A gente não tava conseguindo prestar atenção na aula de tão calor. Mas agora tá tudo bonitinho lá, ventilado. E, enfim. Hoje não é obrigado a fazer faculdade de jornalismo. O que você acha disso? Olha, eu acho que depende. De quê? Por quê? Você pode... Eu conheci grandes jornalistas, talvez os maiores jornalistas que eu tenha conhecido, não eram formados em escolas de jornalismo. Um editor do Jornal do Brasil, que era o Fritz Utzeri, que foi editor do Jornal do Brasil, ele era médico, psiquiatra. Sério? Sério. Nossa. O outro editor, grande editor aqui, meu editor na Gazeta Mercantil, de formação é físico. Então, de fato, existe o jornalismo e a profissão do curioso, né? Quem lê e sabe escrever, né? Ele pode ser jornalista, né? O diploma, né, que é às vezes muito corporativo, tem que ter o diploma. Alguns jornais exigem, outros não e tal. Eu acho que é necessário algum diploma, alguma formação. Não diria um diploma, né? Porque a gente tem Steve Jobs não tem diploma e é o que é, e foi o que foi, né? E tantos outros. Mas não é o diploma. O diploma em si, ele não significa muita coisa a não ser defender corporativamente os jornalistas e tal, porque a gente sabe que tem uma iniciativa também de rebaixar salário, de empregar qualquer pessoa, e também isso é muito ruim, né? Então, todo esse depende que eu falei tem um pouco a ver com isso. A faculdade de jornalismo em si pode ser uma porcaria. Sabe, pode, entrega lá um papel e você vai lá exibir aquele papel e, enfim, não sabe nada do jornalismo, né? Eu acho importante, para ser jornalista, que a pessoa leia, saiba escrever, seja curioso, né? E se manter informado, né? Total, Com as se verdades, mantém não com as mentiras. informado e sempre conectado, informado, etc, etc. Hoje o que a gente vê, né, com redes sociais, qualquer pessoa produz informação. Então você ter ou não um diploma, ter ou não uma faculdade, faz pouca diferença para o fato de você produzir alguma informação. As redes sociais estão inundadas de informações, né? Estão inundadas de dados, né? Então, tem até uma frase, né, que hoje nós estamos afogados em dados e informações, mas estamos morrendo de sede de sabedoria. É um Sim. pouco isso, né? A gente está sedento de sabedoria, de coisas importantes para a gente, né, para as coisas que nos tocam e, de fato, façam diferença na nossa vida, né, que nos emociona, etc. Mas tem, assim, né, dado para o que você quiser, né? Exato, nas redes tudo que sociais. você quiser. Tudo. Então, é realmente uma... Eu tinha visto uma pesquisa que fala que essa geração de hoje em dia é a geração que mais tem informação e é a que menos procura informação. Porque a informação vai até ela. Porque a informação vai até ela, então para que ela vai procurar? Para que ela vai pesquisar sobre ela? As pessoas que são inteligentes, como você, as pessoas pensam assim, nenhum almoço é de graça. Exatamente. Então, se a informação vem até a mim, talvez ela esteja querendo alguma coisa de mim. Exatamente. Né? O que será? Né? Então, o problema dessa inundação de informação, desse tsunami que a gente sofre de informação desde que a hora que acorda e que vai dormir, quais são as intenções disso. A gente pode se deixar meio abduzir tipo o disco voador que chega aqui e suga a gente, suga nossas emoções, suga as nossas informações e de alguma maneira começa a manipular o que a gente quer, o que a gente não quer, que é as informações, elas
tem algum impacto na gente, né? Então, se você se deixa levar, se deixa sugar, né, pelas informações, certamente esse mar das informações vai te levar para um lado ou para o outro, né? Ele vai levar conforme a maré, porque você está nele. Se você não tem a sua individualidade, né? Se você não mantém a sua individualidade e não sabe o que você quer, o que você procura, para onde você dirige os seus afetos, o seu desejo, né? Porque as redes sociais, a rede de dados, ela procura estimular o seu desejo, né? Você quer um carro, opa, tem um carro lindo. Você quer dinheiro, você quer uma mulher linda, você quer um rapaz lindo, você quer, né, sei lá, uma casa maravilhosa, uma praia sensacional. Isso é o desejo. A outra coisa é a esperança. O que você espera da vida, o que você quer da vida, né? O que é aquilo que mobiliza o seu afeto, né? O que são aquelas coisas reais que te tocam, né? Que você, poxa, aquilo, sei lá, é relação com a minha mãe, com o meu amigo, com a minha amiga, com a natureza, né? Porque se você bobear, você cai nesse mar digital, né? E você vai balançar conforme a maré. E você vai caminhar. E os indivíduos querem ser indivíduos, né? Querem ser únicos. Você não imagina que o meu objetivo vai ficar na manada. Meu objetivo é ser um carneiro no meio de outros milhões de carneiros, né? O ser humano tem essa coisa intrínseca, né? Esse desejo intrínseco de ser ele mesmo, de ter tudo aquilo que te forma. É um único, né? Você não partilha, né, sua mãe, a tua vida de criança com ninguém, é tua, né? Aquilo que te forma é uma coisa única, é que faz o seu indivíduo e que vai gerar tuas esperanças, vai moldar o que você quer, né, para a sua vida, suas esperanças, né? Ter esperança é muito diferente de ter desejos. Porque desejo você satisfaz. Ok, next. Next. Não é? E aí, se a rede social fica te estimulando isso, você que tem um, ganhou outro, opa, tem outro, né? Aquele negócio de joguinho, né? Um degrau, tem outro degrau, tem outro degrau, e aí não acaba nunca, né? Mas aquilo gera o quê? Angústia, ansiedade, né? O que te gera felicidade? O que te conforta o coração, a alma, né? O que é isso que te toca? Sei lá, você estar com uma pessoa que você gosta, você olhar a natureza, são coisas objetivas que a gente está aqui cercado delas, né? Ficar um pouco, sabe, olhar um pouco as coisas em volta, né? Porque também o tempo fica muito rápido, né? Um desejo depois do outro, depois você não tem tempo para nada, né? Porque você fica atendendo um desejo, aí vai para outro desejo, aí outro desejo, blá, 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 blá. Você precisa de um tempo, né? A tua cabeça vai precisar de um tempo. O tempo biológico, sei lá, quando você tem esse tempo para crescer, né? Para olhar as coisas, para aprender. Tudo tem um tempo, né? Vai de cada um para saber o seu. Isso, totalmente. Totalmente. É a formação do indivíduo, né? Sim. O indivíduo vai saber o que procurar, né? As coisas que realmente lhe tocam, né? Mas o que acontece assim com esse estímulo sem parar do desejo, 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 é que as pessoas acabam indo para esse universo virtual que não é o que elas tocam, que não é o que elas estão vivendo, e aquilo passa a ter uma importância absoluta, né? É a opinião dos outros na internet, o que postaram sobre tal coisa, e de repente ela não olha para o lado que tem uma pessoa ali
que ela pode pegar ali, tocar e que é amiga dela, e outra pessoa, e o bicho que ela tem e que está fazendo carinho, e as coisas que agradam a ela, sair, dar um mergulho no mar ou na piscina, olhar para uma árvore, ter um tempo para olhar a natureza. Nós somos natureza. Sim. A gente é a natureza. A gente pode ter cultuado muito o cérebro, a cultura, mas a nossa natureza é a nossa natureza, sabe? Ela não nos larga. Né? Concordo. Então a gente tem que olhar para ela e para o que está em volta da gente. Né? Sai um pouquinho dessa redoma, né? Desse mundo que é um mar de dados impalpável, né? Que você não pega o dado, você não vai conversar com o dado, ele é um dado só na nuvem, né? Mas você tem um mundo que você pega, que você toca, e que você cheira, e que você olha, sabe? Que está olhando para você e que te emociona, né? Um olhar, né? Um bicho que seja, né? Que você goste, né? Se ele vai estar ali te solicitando, você vai olhar para ele. Você tem as relações que você tem são as coisas que te tiram da angústia, da solidão. Né? Se você for tentar abraçar os dados, você tá perdido. O meu trabalho, meu seminário da escola é sobre isso, sabia? A troca das ótimo. interações humanas com a inteligência artificial. É uma coisa que está muito em voga, né? Tem uma série aí no streaming que é campeã na Netflix, se não me engano, que é a Adolescência, né, que fala de um menino que justamente que não sabe e que ele acaba sendo levado, né, pelas redes sociais, ele fica amargurado, blá, blá, blá. Os pais não têm muito contato com ele, é na Inglaterra, e ele acaba matando uma menina. Caraca. Né? Tem um filme também que foi um dos temas do meu trabalho, que se chama filme Hair. Hair. Lindo. E que é o filme lá que o cara se apaixona pela inteligência artificial. É ela. Só que ele foi corno, né? Porque querendo ou não, imagina. Não, eu fiz minha história inteira rir com esse ótimo, questionamento. é ótimo. Porque para e pensa, digamos, eu estou namorando ótimo. com a inteligência artificial. É. Mas essa inteligência artificial está conversando com 400 mil pessoas ao mesmo tempo. Ele está sendo um corno Só- assumido. Só que, entre essas 400 mil pessoas, 10 mil têm relacionamentos com ela. Resumindo, ele tem um chifre de 10 mil pessoas. 10 mil metros. 10 mil pessoas. É. Ele consegue, se ele colocar uma Perfeito. antena Wi-Fi na cabeça, ele pega lá de Marte. É. É isso, mas esse filme é bem simbólico, né? Sim. E essa série que agora está fazendo um maior sucesso é um garoto que se deixa influenciar demais pelos likes e tal. E... É um filme que eu gravei sobre isso também. Né? É, né? É muito. Aliás, É. vai lançar. Quero que vocês estejam lá, hein? E esse mundo virtual, que impalpável, mas que ele absorve as pessoas. E uma criança, muitas vezes, ela não tem uma noção da individualidade, a individualidade ainda está em formação, né? E ela se importa muito com a opinião dos outros, né? E aí, se de repente esse é um menino, o personagem central, protagonista dessa série, ele gosta de uma menina, a menina rejeita ele mata a menina. Isso foi filmado. E os pais não tinham a menor ideia de que isso foi acontecido, o menino mente o tempo todo. Não foi. E ele não tem a menor ideia da gravidade do que ele fez. É punk, né? Porque a gente, enfim, as pessoas que têm alguma empatia pelos seus semelhantes, e tal, sabe o que é? Isso é uma coisa Gente, grave. pelo amor de Deus. Não é? Conversem com seus pais. Ou se você é Conversa. pai, mamãe, conversem com seus filhos. E conversa com seus amigos. Sim, conversa. amigos de verdade, não uma inteligência artificial, pelo amor de Deus. Não. Artificial é artificial. Pode se você ser um pode Bolt. tocar, você pode conversar. Pronto. Resolvido. Total. Se bem que agora tem os robôs Ai. físicos, né?
Ai, não, tentam sempre Sim, substituir mas não vão. e as pessoas criam maneiras, né? A humanidade, ao longo da sua história, criou muitos problemas que ela mesma tentou resolver. Hoje em dia está cada vez mais complicado, mais complexo resolver coisas que a própria humanidade criou. Sim, Por faz exemplo, sentido. a poluição né, que andar de carro é ótimo, todo mundo gosta, não sei o É, que é, mas ninguém gosta de cheirar fumaça. exatamente. Né? E como editor de política no jornal Estado de São Paulo, quais foram as coberturas mais marcantes que você liderou? Olha, eu cobri a política, eu cobri a campanha entre Lula e Fernando Henrique, em 1983. E foi muito legal, porque eu estava no Rio de Janeiro, então os dois iam. E cada vez que um ia, eu cobria, e foi muito rico ver pessoalmente como os dois candidatos procuravam ganhar votos, ganhar a eleição e tal. E estar junto dos dois. Os dois fizeram mil besteiras e tal, a gente sabe, né? Mas era uma eleição que estava marcada, né? Ela foi muito marcada pelo Plano Real. Então, o Plano Real praticamente elegeu o Fernando Henrique, né? Não precisava ele abrir a boca que ele seria eleito, né? Porque o Plano Real ele resolveu um problema que angustiava a população brasileira, que era a inflação de 1000% ao ano. As pessoas iam fazer compra no supermercado no início do mês, porque no dia seguinte, sei lá, o arroz já estava custando o dobro, a carne estava. Isso é coisa dos anos 80, né? E acabou com o Plano Real, que foi em 84, eu acho. 82, enfim, posso estar errado. As datas Foi em já me 80 alguma confundo. coisa. Plano Real. O Plano Real elegeu o Fernando Henrique e o Lula, na época, ele era contra, ele foi contra o Plano Real, achava que era uma manobra, enfim, dos economistas, das indústrias, para roubar mais os trabalhadores e tal. Acabou que o Plano Real ele resolveu a questão da inflação, que era uma angústia geral do país. Né? Você imagina, hoje tem uma inflação de 10%, e as pessoas, puxa vida, meu salário não está dando, porque é 300, mas o que eu comprava agora virou 330. Então, tudo que eu... Agora eu tenho que cortar alguma coisa no meu orçamento, porque o que era 300 agora custou 330. É 10%. Né? 10% ao mês é um absurdo, 10% ao ano. É o que a gente tem hoje, né? Em alguns produtos. Né? Na média, tem aquele negócio da média é a média, né? 5%. Mas, enfim, tem muitos produtos que pularam 10%, 20% de preço. Você imagina quando isso era 100% ao mês, 200% ao mês. Né? Então, as pessoas recebiam o salário, iam no supermercado, enchiam o carrinho de compra, tinha um freezer em casa para guardar tudo durante o mês, porque durante o mês os preços iam escalando, iam subindo. Às vezes era no mesmo dia, né, Ricardo? No Você mesmo ia no dia, mercado, de tarde de era tudo tarde, ficava um funcionário do supermercado com uma maquininha de preço, tirando o preço para botar o mais alto. Então a pessoa ia correndo pegar um produto que tinha uma etiquetazinha, né, do preço para pegar o preço anterior mais baixo. Era realmente uma angústia para todo mundo, né, para todos os brasileiros. E o Plano Real resolveu isso, estabilizou a moeda. Então isso foi realmente uma coisa muito poderosa que elegeu o Fernando Henrique, que foi, enfim, não vamos discutir aqui política, mas o Plano Real, de fato, ele era o ministro da Economia, então ele foi eleito com facilidade. E o Lula estava tentando já, acho que era a segunda ou terceira vez, tentou mais algumas vezes, né? Até que ele foi eleito. Mas e depois também ninguém pôde ir contra o Plano Real, porque
ninguém é a favor da inflação. É. Então não pode ser. Não tinha o que fazer, né? Exatamente. Eu acho que não tinha muito o que fazer, era só aceitar, era questão de tempo pra ele se eleger. Mas naquele momento ninguém ia saber se ia dar certo ou não. Sim, Né? faz sentido. Então já tinham acontecido uns 3 ou 4 planos que tinham dado errado. Tinha tido o plano cruzado, que era de congelar todos os preços, não deu certo. Depois teve outro cruzado, teve o troço do Collor, que foi lá e congelou as economias, foi um desastre. Então, vários planos que não deram certo. Né? Então, Podia dar errado também. Podia dar errado, mas da maneira que foi feita, né? E também teve vários fatores, né? Ambiente internacional, que também foi muito bem feito e foi bem ancorado internacionalmente e tal. Então a coisa funcionou, né? Teve época que o real valia $1. Sim. Hoje vale Saudades. 5 e tal. Né? Então temos isso. $1 você compra uma casa hoje em dia, pra quem não sabe. Se você tira $1 na rua, a polícia vem e fala, onde você arrumou esse $1? Então, Pra você ver. tá bem valorizado. Mas teve uma época que tinha uma moedinha de um real, que agora praticamente está em desuso, ainda existe, mas não se usa mais. Antes era um real, era $1. Saudades. E ficou. Nossa, imagina se alguém falou, vou colocar todo o meu dinheiro em dólar. Essa pessoa deve estar quadrilionária hoje. E apresentar o Bom Dia Rio na Rede Globo, como você equilibrava a necessidade de informar o público e entreter o público? Pra gente, foi isso em 91, né? Então, existia uma barreira bem clara entre entretenimento e jornalismo, né? E embora, claro que interessa ter Ibope, né? Ter audiência sempre, né? Então, o que eu procurava para ter audiência era chamar pessoas, entrevistados legais, interessantes. Então, sei lá, governador do Rio, ou na hora que está tendo uma grande enchente, chamar o próprio bombeiro que estava lá no meio salvando as pessoas. Isso fazia que o programa tivesse um calor, né, uma proximidade com as pessoas. E a gente, basicamente, os programas de entrevistas como o seu, embora o apresentador tenha um peso, mas o que leva a audiência, pelo menos eu sentia isso no Roda Viva, se o entrevistado é bom. Sim. Né? Então, ou o entrevistado é um foco de interesse do público. Né? Então, se você for entrevistar o Caetano Veloso aqui no meu lugar, ou não sei quem seria um cara popular assim da sua faixa etária, né? Não sei, uma grande estrela, sei lá, a Anitta, vamos dizer. Né? Se ela viesse aqui, certamente você ia ter uma audiência enorme. Sim. Né? Eu acho que, a não ser que você tenha um público muito grande, tipo Danilo Gentili, Tata Werneck, que aí não importa, se eles levar o pipoqueiro da esquina vai dar visualização, você tem que levar um bom entrevistado. Sim. Um bom entrevistado. Um bom entrevistado. E se a Tata Werneck levar uma boa entrevistada ou entrevistado, vai potencializar a audiência dela. Que ela tem, certamente, uma audiência de base boa. Ela já é uma personalidade, ou Gentili, enfim. Ele já tem uma base, como o Jô Soares tinha também. Né? Mas o Jô Soares, ele não era um campeão de audiência. Ele, né, ali no final de noite, Jô 11h30, Jô Vivo Gordo, que ia às 11 horas da noite, 11 e tal. Ele era um cara de muito prestígio e, eventualmente, chamavam um cara que dava uma tremenda repercussão. Né? Então, sei lá, entrevistar o Maluf. Aí o Maluf soltava naquelas pataquadas que ele costumava soltar, ou chamava... Ele entrevistou muita gente interessante e, enfim, quando tinha uma boa entrevista,
né? Ou na época tinha Brizola, tinha candidatos à presidência e tal. E isso dava muito ibope, mas o Jô sempre foi um cara de mais prestígio do que audiência, né? Ele sempre foi... E ele, olha, ele foi um ator durante décadas. Sim. Um ator humorista que começou moleque ali com Golias, sabe? Muito moleque ele começou, né? E teve o programa dele também muito cedo na TV Globo. Mas todo esse... certamente um programa que ele fez, tipo o Jô Show, né, que era um programa que tinha vários quadros. Certamente tinha mais audiência do que o Jô 11:30. Sim, concordo. Faz sentido. E como foi a transição de substituir Augusto Nunes no Roda Viva? E quais foram as principais mudanças que você implementou no programa? Olha, foi o Conselho da TV Cultura que me convidou. O Conselho estava, na época, muito insatisfeito, porque o Augusto Nunes estava encaminhando o programa para uma posição mais conservadora e depois se revelou um apoio mesmo ao Jair Bolsonaro. E o Conselho da TV Cultura não era a favor do Bolsonaro, nem era a favor de um posicionamento político, né? Então, quando chegou o momento, eles quebraram o contrato com o Augusto Nunes e eles examinaram vários currículos, né? Um deles foi o meu, né? E certamente várias pessoas não me conheciam no conselho. Tinham outros candidatos com muito mais nome assim conhecido do que o meu. Eu creio que o meu nome foi escolhido por talvez servir ao que aquele conselho queria naquele momento, que era uma maior isenção, uma maior diversidade. Isso foi uma encomenda deles mesmo. Agora nós queremos que você faça um programa que tenha relevância, ou seja, que chame pessoas importantes, que tenha equilíbrio, que isso é o mais difícil, que tenha diversidade de pontos de vista. Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi ótimo, porque era tudo que eu pensava mesmo. Eu achava que qualquer programa de entrevista deve ter diversidade, né? Então, deve ter diversos pontos de vista. A lição número 1 do jornalismo é ouvir pontos de vista ao contrário, opostos, né? Ouvir o que um pensa, o que o outro pensa. E o telespectador que tome as suas decisões, né? Embora eu tenha a minha posição, né? Eu não preciso ficar passando a minha posição toda hora, né? Eu quero que o público, e como eu fiz eu fui contratado por 2018, assim, vários contratos sucessivos, mas eu fiquei na TV Cultura durante 2018, que foi o ano de eleições. Eu achei que a minha obrigação era chamar todos os candidatos à presidência. E eu chamei. Desde a Marina, desde do Boulos até o Bolsonaro. Todos estiveram lá, todos foram entrevistados por bancadas diversas, todas praticamente bancadas tinham pessoas de cor negra, que era uma coisa que no passado era uma coisa meio relegada, né? Sempre tinha um jornalista negro, né? Enfim, para que a diversidade brasileira tivesse presente naquele negócio. E eu sempre procurava chamar alguém bem conservador e alguém mais esquerdista. E como que foi entrevistar o Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro foi o último a ser entrevistado, porque ele mesmo pediu. O Alckmin estava escalado para ser o último. O Alckmin cedeu o último dia para o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou convidar para entrevistá-lo alguns amigos, assim, jornalistas que não fossem tão críticos. Eu não aceitei e aquilo, enfim, foi uma negociação que foi até o último dia e tal. De início, eu meio cozinhei a história, porque eu negociei para falar não e ele recusar, porque eu sabia que ele podia recusar, né? E eu queria que ele fosse.
Então, eu dei uma enrolada enquanto eu pude, até no final das contas, foi a bancada de entrevistadores que era composta por jornalistas de vários órgãos de imprensa diferentes. Veja, Folha de São Paulo, Estadão, Valor. Foi bem variada, né, a bancada. E o Bolsonaro, ele acusou depois, né, a bancada de ter sido muito cruel, e como se diz, os assessores dele mandaram e-mails, né? Poxa, vocês acabaram com ele. Agora, o que aconteceu, na verdade, é que a coisa mais infeliz, a posição mais infeliz que ele falou lá, a declaração mais infeliz dele, foi a respeito dos negros. E foi uma pergunta que não foi o jornalista que fez, foi um frei. E o Frei Davi, que é um frei que faz campanha antirracista, ele perguntou simplesmente qual seria a política do Bolsonaro em relação às cotas raciais, né? E o Bolsonaro se enrolou completamente a ponto de dizer que os portugueses nunca estiveram na África. Então, é uma coisa tão ridícula, tão surreal, porque no dia seguinte estava em todos os jornais, que eu trouxe assim tão primário. Mas aqui, seja sincero com a gente, aqui você já passou um tempão. Você pegou um pouquinho mais pesado com ele? Seja sincero. Olha, por ser ele. Eu peguei pesado antes do programa. Que eu Como tinha, assim? A gente tinha um contrato com o Twitter. E o Twitter botava no ar uma pergunta que eu fazia para os entrevistados antes do entrevistado sentar no centro do Roda Viva. Então, eu peguei um pouco mais pesado, porque eu sabia que ele ia cair. Eu fiz uma pegadinha com ele, eu sabia que ele ia cair. Aí eu falei, candidato, é a primeira entrevista coletiva, né, que o senhor está dando, né, na sua campanha e tal, e o que o senhor está esperando e tal. Eu sabia que ele ia falar uma besteira. Aí ele falou, não, eu espero que vocês não me fuzilem, coisas desse tipo. Eu falei, não, candidato, aqui nós temos direitos humanos. Eu sabia que ele ia responder muito grosseiramente, que foi o que ele fez, e eu queria falar isso. Aqui temos direitos humanos, aqui a gente respeita os direitos humanos. Isso foi Genial. o que eu fiz. Isso foi o que eu fiz. Ok, você foi gênio nessa parte. E só um adendo pra vocês, pessoal. Eu queria fazer uma recomendação de 2 livros aqui do nosso queridíssimo amigo aqui. Temos, primeiramente, esse livro aqui, O Primeiro Golpe do Brasil. Como Dom Pedro I fechou o Constituinte, prolongou o escravismo e agravou a desigualdade entre nós. Nosso amiguinho aqui do lado tem um tema muito importante, por sinal, que tem que estudar na escola também. E também, Como Girei a Roda. Cadê? Aqui. Não, esse aqui é aqui mesmo. Ricardo Lessa nos traz informações dos bastidores sobre os modos de fazer e desfazer o programa jornalístico, entrevistas que há algumas décadas brilha com mais influência na televisão brasileira. Aspectos da Roda Vida que até hoje não era domínio público. São esmiuçados para deleite do leitor mais curioso. Gente, eu tô reparando um negócio. Ele é um curioso nato. Ele é um curioso que, além de ser curioso para si, ele distribui. Então, vou te dar um título. Fofoqueiro nato. Opa! Porque fofoca boa é fofoca compartilhada. E com print, com áudio e vídeo, se puder. E com assinatura, né? Exatamente. Com assinatura. Fofoca anônima, Não. Desconfie. Exatamente. Se não tem nomes, não é fofoca. Não adianta eu vir aqui e falar, não, sabe fulano de tal? Não, aqui fulano de tal, não sei. A anonimidade é um troço terrível. Porque deixa a pessoa irresponsável. Exatamente. Então, Então, é bom. fofoca boa é fofoca compartilhada. Aqui temos os 2 livros muito bons pra vocês, que o link vai estar aqui embaixo pra vocês comprarem. Um livro fala sobre o primeiro golpe do Brasil, e o outro fala Como Girei a Roda, sobre o programa da Roda Viva, que é muito importante também. Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês comprarem, porque, ó, vale a pena.
E esse daqui vai ser o que eu falei primeiro, esse daqui vai ler minha mamãe, que ela se interessou. Deixa eu colocar aqui bonitinho de novo, pera. E você saiu da... Você saiu das duas emissoras... Eita, meu Deus, me embaralhei tudo. Das emissoras que você entrou, você também saiu. Você já, por algum acaso, levou alguma mágoa algum dia de alguma emissora? Olha, o Roda Viva, por exemplo, na TV Cultura, eu sabia que o meu contrato... por favor. Meu contrato, ele tinha duração limitada. Eu sabia que quando o governo mudasse, eu estava com o risco de sair. E foi o que aconteceu. Depois que entrou o João Dória, acabou o meu período lá. E como acabou de toda a direção da TV Cultura, porque, infelizmente, a TV Cultura é muito vulnerável ao dinheiro do governo, que sustenta a TV Cultura. Né? Sim. Então, as influências políticas já foram maiores, mas nesse momento eu sabia que meu contrato nunca foi de 1 ano e tal, eu fiquei 1 ano e tal lá, 1 ano e 4, 5 meses, mas meu contrato sempre foi renovado de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, porque eu acho que era uma maneira deles me controlarem, assim, se der ruim, se a qualquer momento eu podia sambar ali, né? E eu sempre fui esse contrato meio precário, né? Foi de abril até julho do ano seguinte, né? Então, mas sempre assim, renovados, 2, 3 meses, mas sempre com aquele... Olha, vê lá, hein? Cuidado. Cuidado, vê lá o que você vai falar, né? Vê lá... Sempre pisando em ovos. Totalmente. Faz sentido. Mas não levei mágoa, porque Que bom. eu acho que é sempre uma experiência magnífica, né? Você tá numa redação, como foi 9 anos de TV Globo, foi muito rico, aprendi muito, né? Foram colegas muito legais, outros nem tanto, é normal, né? É da vida, né? Na TV Cultura idem, né? Muita briga, muita coisa para sair do jeito que eu queria e do outro jeito, e não ganhamos todas as batalhas e perdemos algumas, ganhamos outras, mas faz parte da vida, né? Então, todos, já tem quase 50 anos de jornalismo, vou fazer agora em agosto, 50 anos de jornalismo. Meu Deus. E eu não poderia ter escolhido profissão melhor, né? Porque eu tenho um passaporte para ser curioso, ainda me paga. Então é bom demais. É tipo eu, me pagam para saber da vida dos outros. Não é ótimo? É delícia. Você tem um passaporte para perguntar o que você quiser. Você chega lá no interior do Amazonas e, olha, meu amigo, bate na porta, queria saber como é que é a tua vida aí. É muito legal. Eles falam, é demais. Dá detalhes. E abrem a vida deles, isso é tão importante também, você conhecer, né? O cara se abrir para você, faz parte, né, da relação humana, muito rico. Eu acho que nenhuma profissão proporciona esse relacionamento, esses contatos tão ricos com as pessoas, né? Sim. Tão variados. Então, num dia se entrevista, sei lá, o Bolsonaro. um super rico, um super milionário que veio ao Brasil, outro dia você vai na favela, que desabou o barraco, É doido, né? Não sei o quê. Mas sabe, isso. É a E vida, tá tudo né? bem. É a vida, nossa. Sim. Você aprende coisas sempre, né? Sim. Agora vamos entrar no jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, falar uma frase e você responde ou continua, ok? Vamos lá. Eu sou em uma única palavra. Jornalista. E curioso. Curioso. Eu nunca mais eu queria. Nunca mais eu queria obedecer horários. Concordo. Todo mundo ama e eu odeio. Todo mundo ama e eu odeio o quiabo.
Quiabo, eu gosto de Giló. quiabo. Você gostava? Deixou de gostar. Ah, aquele negócio ruim. Que é um negócio verde que... Enfim, todo mundo odeia e eu amo. Não. Arque. É, o que eu... Couve de Bruxelas, tô usando. Eu gosto. Também. Eu gosto. Todo mundo... Ama e eu odeio. E eu odeio? Todo mundo odeia e eu amo. E eu amo. Foi o outro esse daí. Mudar de rotina. Nossa, não fala comigo mais. eu tô fazendo uma rotina agora que é acordar cedo, né? E, meu Deus, tipo, acordar mais cedo do que o comum. Meu Deus, que dificuldade. Um momento no passado. Momento no passado, a entrevista com a Maria da Penha. Caraca. Uma coisa linda. Né? Se eu pudesse, eu... Se eu pudesse, eu viajava mais. Eu a outros também. países do mundo. Uma frase. Uma frase. Depois das trevas vem a luz. Pra todo arco-íris, primeiro vem a tempestade. Um conselho para os ouvintes. Procure as coisas que você toca, que você ama, que você tem. Invista no afeto. Como você gostaria de ser lembrado? Com uma pessoa legal. Já pode ter certeza que vai. E se você pudesse dar um conselho para o Ricardo do passado, que Ricardo você daria, ó? Que conselho você daria? Eu diria para ele ser menos afobado. Nossa, eu precisava desse conselho também. Na verdade, me deram esse conselho. Só não segui. Pois é. E infelizmente tem uma péssima notícia para te dar. Infelizmente, o nosso Podcota chegou ao fim. que pena. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, a meus pais, a Gi Fotografias, a Renata da Festa de Lembrancinhas que fez essas canecas maravilhosas, a todo mundo que tá aí atrás das telinhas, porque vocês são muito importantes, vocês que dão nosso combustível pra estar aqui toda segunda, eu falo todo dia, toda segunda-feira. E, obviamente, a você, meu querido. Muito obrigado. obrigado por estar aqui Muito conosco. obrigado. É uma Prazer grande enorme. honra estar aqui com Prazer você. enorme. Prazer E enorme. pera, não sai ainda que eu tenho uma última pergunta a te fazer. Espera que eu tenho uma última pergunta a te fazer. E se é um dos melhores jornalistas, escritores e apresentador do Brasil, pode ir? Olha, adoraria. Pode sempre. Muito obrigado mais uma vez. Então, vem comigo, família.